no Caminho. Mensagem pregada por William Marion Branham no domingo à tarde, no dia 4 de março de 1956, em Jacksonville, Indiana, Estados Unidos da América. Boa noite, amigos. Que o Senhor vos abençoe ricamente. E obrigado, irmão Névio, por este bom comentário. Eu estou muito contente de estar de volta ao tabernáculo esta noite, ao serviço do nosso adorável Senhor, e ao ver os nossos amigos ali nesta noite para adorá-lo conosco. É certamente um grande privilégio nos encontrarmos uma vez mais deste lado de cá, da vinda do Senhor. Após ter visto e ouvido falar de muitos que morreram imprevisivelmente tão rápido, nós nos perguntamos simplesmente, de tempo em tempo, para quem é a próxima vez. Porém, tendo esta segurança bendita que, se não há nada que nos separará do amor de Deus manifestado em Cristo, nem a morte, nem nada do tempo presente, nem no futuro, nenhum poder nos pode separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. E sabemos que, se esta tenda no qual habitamos nesta terra se destruir, temos já uma à espera, irresoluto, imutável. Nos repousamos sobre esta esperança bendita e tão gloriosa. Eu falava à minha esposa, e a dona Wood também, e a outros apenas, eu dizia-lhes, parece que andamos simplesmente de viagem em viagem, de lugar em lugar, mas todavia isto se torna mais glorioso, e eu, sabendo que nos aproximamos do fim da vinda do Senhor, eu disse, o outro dia eu falava ao meu rapazinho, enquanto descíamos o caminho, regressávamos de Sioux Falls e a Dakota do Sul. Então eu disse-lhe, sabes, faz bem estar em casa. Nós regressamos em casa. Eu disse, nós amamos o mundo. Este é a nossa morada. Pode ser que não o pensamos, mas é a nossa morada. Fomos nascidos para ter isto como morada. É aqui que Deus nos colocou aqui. Não tínhamos nenhum meio para vir aqui por nós próprios. Mesmo nosso pai e a nossa mãe não tinham. Isso pode revelar o poder de Deus. Há muita gente que se casaram e que nunca tiveram filhos, mas Deus vigiou tanto para que viéssemos sobre esta terra. Então, uma vez vindo, nós começamos a crescer e a desenvolver o corpo constituído de átomos, de luzes e outros, na medida que este se alimenta da terra. A seguir, depois que atingimos uma certa idade, o crescimento para. Nós continuamos a acrescentar isto, mas o corpo lentamente vai perecendo. A morte se instala. Pois, se esta tenda no qual habitamos nesta terra é destruída, nós temos uma ali à espera. Vê? Entraremos naquela aí. Vamos nos conhecer uns dos outros. Nós não poderemos se apertar a mão, não teremos o sentido como este do tato, eu não poderei te apertar a mão e dizer bom dia, irmão, porque eu não teremos este tipo de mão, mas, no entanto, não estaremos num corpo carnal como estamos agora. Estaremos num corpo celestial. E também depois que E dizia em mim que lá no Egito, quando José tinha deixado o memorial aos filhos de Israel, seus ossos, isto mostrava que um dia eles sairiam, e quando saíram, tomaram consigo seus ossos, subindo o país da promessa, e todo hebreu que desejasse voltar à sua pátria, pouco importa até que ponto era bem tratado, todavia o seu ardente desejo era de regressar à sua pátria, e cada vez que eles passavam por ali e viam esses ossos, eles reconheciam que um dia voltariam na sua pátria. Enquanto estamos aqui, esperando deixar esse lugar, nós vemos um túmulo vazio lá em Jerusalém. E isso nos faz saber de que algo se passou. E também, quando nos revestirmos deste glorificado, não glorificado, mas esse corpo celestial, andaremos no país da glória com Cristo. Nos veremos, nos falaremos, poderemos falar. As almas debaixo do altar clamam. Até quando? E então qual será ali o memorial que mostrará que nos tornaremos uma vez mais sobre a terra para comer, beber e dormir? Ele estará ali, assentado lá, num trono, num corpo carnal. Amém.
Um dia ressuscitaremos deste corpo carnal. E quando ele vier, estes corpos celestiais serão glorificados. Então nós seremos semelhantes a ele e viveremos eternamente neste corpo lá. Que importa outra coisa? Vê, é já resolvido. É justo, simplesmente bem ancorado ali. E que isto, minha esperança não se funda em nada outra que a justiça e o sangue de Jesus. Quando tudo cede à volta da minha alma, ele é, pois, toda a minha esperança e meu apoio. É Cristo somente que tornou isto possível, não a minha igreja, não a minha denominação, não os meus amigos, mas Cristo. Todos os outros terrenos são somente areia movediça, todos os outros terrenos. Não é de admirar que Ed Perronet, as pessoas pensam que ele era louco, e naquele dia, enquanto sentava ali como escravo de gentes, o Espírito Santo estendeu a mão, tomou a caneta e começou a escrever este maravilhoso hino que será cantado ao serviço do bacharelato a entronização do Rei dos Reis, que todos aclamam o poder do nome de Jesus. Nós temos, então, um maravilhoso relatório sobre o que se passou no Norte. Tivemos uma reunião de ministro, não de ministro, mas um pequeno almoço de homens de negócios cristãos lá em Minneapolis. Era o pequeno almoço mais importante que jamais tivemos com os homens de negócios. Haviam 2.000 pessoas lá. E o Senhor nos deu uma mensagem. E naquela manhã, quando da chamada de altar, 50 homens de negócios vieram a Cristo e foram nascidos de novo naquela manhã na reunião. Oh, aquilo arrebatou o meu coração. Um homem de negócio que entra, maravilhosos serviços em todo lugar, que o Senhor seja louvado e que toda a glória lhe seja dada. E agora tenho, amigos, aqui uma pequena nota na qual perguntam quando é que eu estarei em Indianápolis. Isto será de 11 a 15 de junho. Isto será ao Cadre Tabernáculo, em Indianápolis, na Indiana, de 11 a 15 de junho. Isto dá lugar a 11.000 pessoas. Na manhã seguinte, partiremos para Shreveport, em Louisiana, e passaremos o fim de semana em Shreveport, em Louisiana. E em seguida deixaremos Shreveport para a Houston, a Texas, e ali passaremos 2 dias. Isto será segunda e terça-feira. E ainda dia 16, nós começaremos o Antigo México, na cidade do México. O Antigo México. Sr. Argambide chamava-me e eles conseguiram uma grande arena de touros lá. Aquele dá 60.000 lugares e há 400 igrejas que colaboram. Elas já assinaram um compromisso e nós esperamos que haja 100.000 pessoas na reunião. E esta será a primeira vez que nós temos o que louvar a Deus. Esta será a primeira vez na história do México que o governo receberá então um protestante e concede-nos o direito de ir lá. Esta será a primeira vez na história do México que os protestantes serão recebidos. E este general Valdivia é um general do exército mexicano. Há pouco ele nasceu de novo e ele recebeu o Espírito Santo. E com a autorização que ele recebeu do governador do México, nos concedem os direitos da parte do governo e lá irmos com a proteção da milícia. E nós estamos... Eu tenho a grande arena de touros. É o maior terreno que há em todo o México e este dá lugar a 60.000 pessoas. Todos à volta, assim, afora, a sala reservada aos combates, sabem? Lá dentro. E teremos este por 10 noites seguidas. Então, sem interrupção, todas as 10 noites seguidas estejam em oração por mim. Eu sinto simplesmente que eu estou escutando o barulho de uma grande chuva lá. Os mexicanos são crentes muito simples e humildes, e uma vez convencidos, são católicos. E uma vez convencidos que a verdade é a verdade, então a questão terminou, uma vez para sempre. Em seguida eu estarei apressando para deixar o Antigo México para voltar cá, cerca do dia 30. E dia 1 será na manhã da Páscoa, aqui no tabernáculo, para um serviço do levantar do sol. E isto será seguido de um serviço da cura, e naquela noite haverá um serviço de batismo ao tabernáculo. E podereis, portanto, anunciar isto aos vossos amigos. Trazei todos os enfermos, bem como os aflitos, para o serviço da Páscoa. E este serviço do levantar do sol terá lugar de manhã cedinho. Então, depois disto, às 9 horas,
9h30, este será o tempo para a escola dominical, como de hábito. Previnam isto, vós todos, a escola dominical, e um serviço de cura seguirá. Isto, um serviço de cura, como temos tido nas campanhas habitualmente. E assim isto será no México City, que é esta nova visão do qual o Senhor me tinha falado, vai pela primeira vez se cumprir naquele momento ali. Assim, querendo o Senhor, nós tentaremos aquilo novamente, aqui mesmo na manhã desse domingo da Páscoa. Utilizaremos as duas salas? Aqui, vejam. Nós esperamos então ao momento glorioso aqui na manhã da Páscoa. E a prova que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos é que ele vive, sim, sim. E ele vive desde essa primeira Páscoa, e ele está aqui conosco agora mesmo. E espero bem que o Senhor nos concederá uma grande efusão das suas bênçãos naquela manhã. A seguir, partiremos daqui, iremos a Chicago no dia 11, de 3 a 11. Sairemos segunda-feira, começaremos lá terça-feira. E começaremos de... Não, isto será de 3 a 8. E em seguida, dia 11, começaremos a Colômbia, na Carolina do Norte. E depois a Springdale, na Carolina do Norte. Depois dali, a Carlota, na Carolina do Sul. E a seguir, a Anchorage, no Alasca. Dali subiremos a Anchorage, no Alasca. Depois, voltaremos. E não é fixado, mas talvez cerca daquele tempo, a tenda está pronta, em curso. Eu tenho realmente... Sabe o que eu gostaria de fazer? Irão orar comigo por isso? Olhai, gostaria daqui a pouco, querendo o Senhor, levantar esta tenda aqui mesmo nessa cidade, de Falls City, e ficar ali durante 4 ou 6 semanas de reuniões, permanecer simplesmente ali até que a batalha seja terminada. E estejais então em oração por isso. E gostaria de levantar isto aqui em Jeffersonville e New Albany, algures, ali, e prever lá dentro cerca de 7 ou 8 mil lugares, e a seguir poderemos aumentar isto ao longo do tempo e permaneceremos simplesmente aqui mesmo até que isso seja terminado. Amém. E então depois eu penso que de 11 a 15 de junho eu estarei aqui no Tabernáculo em Indianápolis. E a seguir eu penso que de 17 a 21 de junho eu estarei em Minneapolis, no estádio de futebol. Lá que dá 27 mil lugares. Isto será uma convenção internacional de homens de negócios cristãos. Nós pregaremos e teremos a oração para os enfermos em cada noite. E então estejai em oração por estas coisas. Façai e orai muito. Eu penso bem que não temos muito tempo agora. E digo isso antes. Eu não a dizer que é o Senhor quem o diz. Eu predigo que este ano seja a América receberá Cristo. Seja ela ou rejeitará. Vê? Eu penso que este será uma viagem na qual a América se vai engajar. Seja teremos um reavivamento nesses dias, seja não teremos. E eu penso que este é o ano que a América terá de tomar uma sua decisão. E espero que tomarão uma e que teremos um grande reavivamento que vai sacudir todos simplesmente. Nós tivemos muitas pregações, muita evangelização, porém necessitamos de um reavivamento, não é? Um verdadeiro reavivamento. É o que nós necessitamos. Que o Senhor vos abençoe. Eu estou contente de ver o irmão Graham ali, e eu penso que é o irmão Smith, que está sentado à sua frente. Irmão Smith da Igreja de Deus. E há aqui muitos pregadores, tenho certeza. E desejamos um bem-vindo a todos vós, irmãos, a cada um. Assim como aos visitantes que estão nas nossas paredes, que todos os laicos, nós os amamos realmente. E agora, estes anúncios terminados, nós sabemos que esta noite é uma noite consagrada ao serviço da comunhão. E orai muito para o nosso amado irmão Neville, que assegura a permanência aqui no tabernáculo. Ele faz um grande trabalho. E orai para os santos em todos os lugares. Que tempo de necessidades, que tempo de necessidade. Eu ouço falar desde a África, e há um tal chamamento para a África. E não há muito tempo, o irmão Hagan Bright me dizia pelo telefone que o rei de um desses países lá, eu esqueço onde exatamente. Eu penso que foi na Suécia, na Suíça, vou me recordar isso no instante, a Dinamarca. Ele escreveu uma carta especial para dizer que agora deveremos ir lá, na África e na Índia, e em muitos lugares.
lá nas ilhas, Havaí. Fomos lá outro dia, cerca de 10 vezes maior do que se tinha convidado para um reavivamento. Os homens de negócios cristãos querem ir para lá e, sobrevoando isto, colocar a ordem, organizar um capítulo e falar por eles naquela manhã e em seguida começar um reavivamento em Havaí. Assim o mundo inteiro tornou-se a nossa paróquia. Vê você, o mundo inteiro, e nós somos seus servos. Assim lembramos-nos, simplesmente, meus amigos, que esta pode ser a última noite, ou quiçá o último ano, ou pode ser a última geração. Vê, nós não sabemos. Mas, de toda maneira, sabemos isto com a segurança que os vivos sabem que eles devem morrer. É reservado aos homens de morrer uma só vez, após isto vem o juízo. E se há aqui nesta noite alguém que não está pronto a enfrentar isto e que não tem essa bendita segurança, possa esta ser a noite que tomarás a decisão para o Senhor Jesus, uma vez por toda, para a eternidade. Agora oremos. Nosso Pai Celestial, nós queremos te agradecer do fundo do nosso coração, sabendo que estamos à espera aqui, sem contudo estar frustrado, pouco importa quantas bombas atômicas fabricam, e quantos agentes da função pública têm lugar lá para vigiar sobre os aviões, o mundo está perturbado e abalado. Nós nos repousamos sobre esta bendita segurança que nós temos. Nós contamos sobre a obra cumprida do Calvário por Deus através de Cristo. Sabendo isto, que se esta tenda na qual habitamos aqui sobre a terra não é mais, temos já um lar que espera, uma mais gloriosa, gloriosíssima, onde não haverá nem pena, nem sofrimento, nem enfermidade. A velhice nunca tocará isto, não haverá nenhum cabelo grisalho, não haverá mais rugas, mas seremos jovens para sempre. É esta Santa Bíblia que só pode nos dizer a verdade, que nos deu esta bendita segurança. E o Espírito Santo é também uma testemunha, que testemunha a mesma coisa. Nossos corações desejam ardentemente isto, e nós sabemos que a Bíblia nos diz isto. Ela que é a palavra de Deus, as sementes que devem ser plantadas numa terra fértil, a fim que nós repousemos sobre esta esperança. Ó Deus, eu te rogo tocar nesta noite todo mundo que está fora de Cristo e levá-lo nesta marcha íntima e maravilhosa, Senhor. Cura os enfermos que estão aqui sentados nesta noite. Sem dúvida que no meio de muita gente como isto deve haver a doença entre nós, e te rogamos de curar todo mundo. Agora, Pai, chegamos à palavra. Toma esta palavra que é a boia de salvação, Senhor, o fundamento de toda civilização. Oramos que o Espírito Santo tome cada palavra e a traz para cada coração segundo o que a necessitamos. Possamos comungar à volta da palavra, porque o pedimos no nome de Jesus. Amém. Nesta noite, como pequena passagem das Escrituras, como só um pequeno texto, para tentar encontrar um contexto e passar diretamente a palavra, a fim que possamos ter a comunhão. Como amanhã é segunda-feira, eu sei que não gostamos pensar essas coisas, de ter que voltar ao trabalho. Todavia, precisamos fazer face a isto. E muitas vezes, sabem, mas depois de tudo, isto é mais essencial que o trabalho e todo o resto, vê? Com efeito, o teu trabalho tomará fim um dia, e terás acabado com isto. Mas se você tem a vida eterna, nunca terás fim. É eterna. Aquilo continua, é eterna. Pense nisto. Uma vida eterna que não tem fim. Depois dos anos do tempo, estarás sempre ali. Depois que milhões de anos serão decorridos, nós estaremos sempre ali. Então, só por alguns dias aqui sobre a terra, o trabalho não resulta grande coisa. É só para nos ajudar ao longo do caminho. Comprarmos um pouco de comida e outra, comer o que podemos ter. Agora, no 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que o possais suportar. Qual bom versículo, que o Senhor acrescente as suas bênçãos a isto. Abrir um caminho é do que gostaria de falar nesta noite. Nós sabemos, possa Ele acrescentar sua bênção à sua palavra, enquanto agora escutamos a palavra. Ao meu ver, é a palavra que é o fundamento, que sustenta. Muitas vezes, durante as minhas reuniões de cura, mesmo depois que os ensinadores tenham já examinado tudo isto, eu tento de retornar e tomar a palavra para colocar um fundamento.
Há algumas noites eu recebi uma cartinha crítica. Foi muito bom. Um homem falou-me dizendo: irmão Brana, você é somente um garoto. Ele disse: eu pregava o evangelho antes do teu nascimento. E ele disse: eu, durante todos os meus 46 anos, mas, portanto, era um professor da escola bíblica. E ele disse: mas um homem do teu calibre que ensina as pessoas, que, portanto, faz um comentário como aquele que fizeste outra noite, ele disse: eu penso que é ridículo. Ele disse: disseste que o diabo não pode curar? Ele disse: talvez, e se eu te disser que o diabo pode curar? Ele disse: você me perguntaria se você esteve presente aqui como eu sei. Ele disse: eu vou te dizer, ele disse, há uma mulher que habita aqui na nossa cidade, ela tem um mau espírito, e as pessoas a consultam para ser curado. Ele disse: ela arranca o cabelo das suas cabeças e tira o sangue das suas veias e embebe os cabelos. Ela desce ao rio, ela deita isso por cima do seu ombro, sem olhar para trás. Se ela olhar para trás, disse, então a enfermidade permanecerá nessa pessoa. Mas ela deve jogar isso no rio, como se foi esquecido, e ir-se embora. E ele disse: 60% de gente, nós contamos aquilo, foram curadas. Ele disse: se o diabo não pode curar, o que é daquilo? Então eu respondi, eu disse: meu bravo e amado irmão, com todo o respeito que eu lhe devo por teus anos, todo o respeito que eu lhe devo por teus anos de ensinamentos, contudo, eu vou te dizer agora que Jesus Cristo disse que o diabo não pode curar. E se Jesus o disse, isso resolve a questão para mim. Ele disse: se Satanás expulsa Satanás, então seu reino é dividido e está acabado, e Satanás não pode expulsar Satanás. Então, você me perguntará, como essas pessoas estão curadas? Não é esta pessoa ali. O feiticeiro nada tem a ver com isso, muito mais eu próprio. Eu não tenho nada a ver com isto, ou qualquer outra. São pessoas que se aproximam pensando seguir o caminho, o qual Deus proveu para a sua cura. É sua fé individual em Deus que opera a cura. Vê você? É a aproximação, é naquilo que pensa. Não é aquele feiticeiro ali, e muito mais que isto não poderá ser aquele homem. Sim. Assim então, o evangelho não pode agir, ou isso só se pode difundir na medida que a palavra de Deus é ensinada. E os homens baseiam a sua esperança sobre a palavra eterna de Deus. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. Doutor Adair, nesta cidade, um caro amigo meu, um dia me disse, ele disse: Billy, não penses que se as pessoas têm fé tocando aquela árvore, eles obteriam os mesmos resultados? Eu disse: como pode ter a fé nisto? Se você pode ter tanta fé em crer que é o caminho o qual Deus proveu para ti, que tocando a árvore a coisa se cumprirá. Então as pessoas podem fazer isto, mas quem tem fé na árvore? Eu tenho fé no que Deus disse. E eu aceito simplesmente isto. Assim, a fé não se repousa sobre a areia movediça das concepções emocionais, mas a fé se repousa sobre o padrão, a palavra eterna de Deus, a rocha das eras. É ali que a fé encontra seu lugar solene de repouso e ela nunca é abalada quando ela se repousa ali mesmo. E bem, abrir um caminho. Eu não penso por isso que Deus fizesse gerir seus negócios à sorte. Eu não farei para os meus, nem tampouco vocês para os vossos. Jesus não morreu no Calvário como só para dizer, talvez que as pessoas terão pena de mim. Como eu vim sobre a terra, que eu me revesti da natureza da carne, e talvez que eles serão efetivamente salvos, se eles verem de qual maneira triste eu morro. Deus não fez isto. Jesus morreu num só objetivo, e era para salvar aqueles que Deus conheceu antes que eles seriam salvos. É verdade. Deus sabia que haveria alguém que seria salvo, e que era necessário haver preparativos, ou um caminho devia ser feito para que aqueles sejam salvos. Se não houvesse a salvação, não seria possível. Assim, Deus, sabendo antes que as pessoas seriam salvas, sabendo quais eram essas pessoas, ele pôde traçar um plano, não é bem? Você me perguntará, irmão Brana, Deus então sabe exatamente quem será salvo? Exato. Porque é dito,
Ele não quer que nenhum pereça, ele não quer, ele não deseja que nenhum perece, porém que todos possam chegar ao arrependimento. Mas, por ser Deus, ele deve saber quem chegará, senão ele não é Deus. Com efeito, ele é onipotente. Ele é onipotente. Ele é onisciente. Ele sabe tudo. Ele está em todo lugar e todo-poderoso. Assim, a presciência olha e diz que ele tinha visto tal coisa antes e que ele o sabia. É a razão pela qual ele pôde dizer desde o princípio o que será o fim. Assim, então, como ele conhecia todos esses maravilhosos dias nos quais nós vivemos agora, e onde devemos levantar, testemunhar as coisas que nós vemos hoje, Deus pode fazer os preparativos para isso. A outra noite eu estava muito admirado. Uma pequena mulher veio na plataforma, neste grande edifício de $300 mil, e ela tinha um pouco de pintura na face. Ela se colocou ali e começou a estremecer. Eu disse, você é luterana? Eu disse, pelo Espírito Santo. Ela disse, sim. E eu disse, você está aqui para que oremos por ti, e a razão pela qual você anda desta maneira é que os teus 2 joelhos estão fraturados. Eu disse, 2 pontos. Isto foi causado por um acidente de carro. Um carro que você conduzia há 4 anos. Ela disse, é verdade. Eu disse, o teu médico é um homem magro e de pequena estatura. Ele é careca e usa óculos. Ela disse, é verdade. E eu disse, ele se trata porque há anos no joelho há um osso que está atingido de tuberculose. E mesmo a carne está a apodrecer à volta desse osso. Ela disse, é verdade. E ele disse, há esperança para mim? Eu disse, isto depende da maneira que você se aproximará do Senhor Jesus. Ela disse, podes me ajudar? Eu disse, não, senhora. Ninguém pode te ajudar agora. Mas você deve servir, se você própria, as bênçãos que Deus proveu para ti. E ela disse, eu creio agora de todo o meu coração. Eu disse, o Senhor te curou, irmã. É assim, diz o Senhor, estás curada. Ela disse, irmão Branham, faz 4 anos que não consigo ajoelhar-me, disse ela. Era chorando, enquanto que ela estava ali esfregando as mãos e uma grande audiência chorava e vendo, eram presbiterianos. E eu disse, por que não vão se ajoelhar ao altar? Ela disse, deixa-me ajoelhar aqui mesmo onde eu fui curada. Ela não tinha se movido nem sequer um passo, mas ela sabia que estava curada. Algo se tinha passado, vê você? Ela sabia isto. Não havia de adivinhar ali. Eu disse, ajoelha-te. E era pela primeira vez desde há 4 anos que essa mulher, com os 2 joelhos fraturados, coalhados, deformados, os ossos juntos, se ajoelhou como uma jovem mulher, com as lágrimas correndo-lhe na face, e ela tinha as mãos levantadas para Deus. E bem, ela levantou-se dali tão facilmente como uma menina, e ela saiu da plataforma andando com a ponta dos dedos. O que era isto? Deus pôde fazer um caminho para isto. E bem, ele enviou os médicos, é verdade, e os médicos são úteis, e eles tinham feito todo o seu possível, mas Deus fez um caminho, é isso, vê? Depois que o médico falhou no seu procedimento, o caminho de Deus é bem mais alto que o nosso. Que coisa maravilhosa! Agora, ao pensar esta noite que você e eu nós não gostamos de pensar isto, mas tínhamos efetivamente a natureza do mundo. Eu direi, aquela dos porcos. E nesta noite nos tornamos santos. Algo foi feito. Bem, não podíamos ir ao céu sendo porcos. Nós devemos ir ao céu como santos. Preparativos devem ter sido feitos por isto. E Deus apresentou isto tão bem no Antigo Testamento, ali no livro de Números, no capítulo 20, e no Êxodo entre 36 e 32. Nós vemos que o dia da expiação, Deus mostrou o preâmbulo sob forma de tipos, o que ele fará quando ele vier no antitipo, que é Cristo. Foi ordenado ao sumo sacerdote tomar 2 bodes, 2 cabritos, e levá-los para a expiação, uma oferta, e um touro para a sua própria família. E muitos entre vós leitores aqui, e os estudantes da Bíblia, vocês sabem bem como eram feitas as expiações. Mas depois, um bode devia ser sorteado, e a sorte caía no bode que imolavam. E em seguida o sangue desse bode era colocado sobre o outro bode. O sumo sacerdote colocava as mãos sobre o bode vivo e confessava os pecados do povo.
E depois um homem que era digno tomava o bode debaixo do seu braço, se afastava ao deserto, ali onde o bode devia morrer, e iam no lugar isolado, no lugar afastado. Ele nunca mais voltava na família daquele estado, ao meio dos seus, mas devia ser isolado para sempre, por ter levado ao longe os pecados do povo. E bem, eu sei que há talvez muitos eruditos que estão assentados aqui, e em particular os adventistas. Eles dizem que um bode representava Cristo e que o outro representava o diabo. Bem, irmãos, eu estou um pouco em desacordo sobre isto. Nós não podemos oferecer sacrifícios ao diabo. Os dois bodes representavam Cristo. Todos os dois representavam a Cristo. Cristo é o nosso... Seu sangue derramou para os nossos pecados e ele próprio os levou ao longe. O diabo não pode carregar os meus pecados. É Cristo que carrega os nossos pecados. Segurem isto muito bem. Então a vossa fé não será abalada. É Cristo que leva os nossos pecados, assim como os pecados do mundo. Cristo era o animal que morreu na cruz. Escuta, o cordeiro imolado antes da fundação do mundo. E eram somente os tipos que tirávamos proveito, sabendo que o antitipo viria um dia. Porque foi ele imolado antes da fundação do mundo. Com efeito, Deus, no seu pensamento, sabia como as coisas se passariam. O que a igreja será, o que tudo será. E ele pronunciou a palavra, e uma palavra pronunciada por Deus é tal igual que uma palavra cumprida, ali mesmo. Ele foi imolado antes da fundação do mundo. Estão a ver isto? Quando então você chega a isto, deixa a sua fé repousar solenemente, não num homem, não sobre teologias humanas, não sobre as igrejas denominacionais, ainda que sejam boas, ainda que o homem seja bom. Deixa a tua fé se repousar unicamente sobre as obras cumpridas pelo Cristo no Calvário, tanto para o pecado como para a salvação. Você vê isto? Note bem. Cristo veio e era ele o animal que morreu, com efeito. Ele estava lá, sob uma forma do tipo, imolado antes da fundação do mundo. Estão a ver isto? Deus tinha pronunciado isto, dizendo que isto seria assim. Assim, quando Deus fala, é sempre confirmado ao céu. A palavra, é ali que deves ter a fé. Se você crê que isto é a palavra eterna e imutável de Deus, então cada preceito que foi pronunciado na palavra de Deus é uma semente. E tudo que Deus pronunciou na palavra é já confirmada na glória. E foi-vos dado de agir sobre esta base. Não tenhais então medo de tomar cada porção da palavra eterna e bendita de Deus e ancorar isto no teu coração. Isto deve ser no solo. E bem, por exemplo, e eu tomasse um grão de milho e que a colocasse sobre uma pedra polida ou algo assim, isto pode não brotar, porque não é o solo apropriado. Mas se isto cai num bom solo fértil e preto, isto brotará tão certo que isto é colocado ali. E quando a palavra... Eis então, quando a palavra de Deus cai num coração cheio de fé, aquilo deve absolutamente crescer, aquilo deve brotar. É a razão pela qual esta mulher que estava ali com todos os dois joelhos, assim, face aos, e uma fratura ao nível dos joelhos, os dois quebrados e os ossos ruídos pela tuberculose, e o tanto de carne, ela não teve medo para se ajoelhar, porque a palavra caiu na fé, ela brotou. Entendem isto? Deus, antes da fundação do mundo, disse que Cristo será aqui e que ele vai morrer, será imolado. Ele, o inocente para o culpado. E quando Deus proclamou isto, era já confirmado, quando Deus proclamou isto. E bem, antes disto de tomar uma palavra, isso devia ser um pensamento, porque uma palavra é um pensamento expresso. E então, se Deus, no seu pensamento, viu essas coisas, então essas coisas estavam no seu pensamento. A seguir, ele as pronunciou, e elas são cumpridas uma vez proclamadas por Deus, porque ele é infalível e não pode fazer nada no outro. Assim, a atitude de Deus, se Deus uma vez salvou os pecadores na base da aceitação do holocausto, o sacrifício qual ele foi provido, ele é obrigado a fazer a mesma coisa hoje, senão ele agiu mal, recebendo o primeiro homem naquela base. Se Deus uma vez curou os doentes na base do sangue derramado do animal, na base da expiação, ele deve fazer a mesma coisa hoje, senão ele agiu mal curando a primeira pessoa. Vê você? Ele não pode mudar. Nós crescemos, nós atingimos a maturação,
Nós encontramos as melhores coisas, nós falamos das melhores coisas, nós metemos as melhores roupas, nós conduzimos os melhores automóveis, nós fazemos progressos. Mas Deus, Ele não faz progresso nesse sentido ali, porque Ele, para começar, é perfeito. E a perfeição não pode fazer nenhum progresso, é já a perfeição. Amém? Assim, Ele não tem a dizer, este é uma era diferente, nós temos agora um melhor pensamento. Se é o caso, Ele não pode ser Deus. Assim, se Ele é Deus, Ele deve firmar-se naquilo que Ele uma vez disse, porque Ele era perfeito naquele momento e Ele permanecerá perfeito neste momento. Vê você? Você vê isto? Então Ele não pode fazer progressos, Ele não pode. Bem, eu quero dizer, Ele não pode melhorar as coisas, fazer isto um pouco, dizer isto pode ser um pouco melhor. Você diz, que tal do antigo cordeiro e deste cordeiro aqui? Aquele era um tipo, esperando este aqui. E Ele disse que era isto. Ele falou do cordeiro imolado antes da fundação do mundo, no princípio. Eu colocarei inimizade entre a tua posteridade e a posteridade da serpente. E então, esperando que o tempo fosse cumprido, Deus ofereceu a expiação para os pecados através do sangue derramado de um cordeiro, como um indicador. Ele mostrou a mesma coisa através da lua, à noite, fazendo dela o que é o sol de dia. A lua sendo uma sombra do sol, ou aliás, o sol brilhante sobre a lua e projetando uma sombra. A lua e o sol são marido e mulher, e na ausência do sol, que projeta a luz sobre a lua, esta nos dá uma luz mais fraca até a aparição do sol, e quando o sol aparece, a lua desaparece. E Cristo é o sol que foi na glória e que brilha sobre a igreja, com o mesmo tipo da luz que ele espalhava estando ele aqui. E a igreja é a luz do mundo até a vinda de Jesus, e até que tudo isto se funde juntos. É como a luz da lua e aquela do sol, se tornam uma só luz. Quando isto se associa, e quando Cristo e sua igreja se juntarão no glorioso milênio, eles formarão uma unidade. E hoje sois a luz do mundo em sua presença. Na sua ausência, aliás, ele te dá a luz para brilhar com ela. Porquanto ele está aqui, todas as coisas antigas, todas as coisas da terra, são um tipo das coisas celestiais. Mesmo as aranhas, os lagartos, as serpentes e outros, são somente os tipos de mau espírito. Isso faz um reflexo. Por que o cancro é chamado cancro? E porque ele tem a forma de um caranguejo, e a palavra cancro significa caranguejo. Todas estas coisas são somente tipos e sombras. Assim, o bode, Azazel, que era expulso ao deserto, é um lugar isolado, separado dos seus compatriotas, carregando os pecados do povo sobre a sua cabeça. Era um tipo de Cristo que ia ser separado de Deus em sua presença e que carregou os nossos pecados no Hades, e ali Deus não permitiu que ele... Davi disse, eu não vou permitir que o meu amado veja a corrupção, nem abandonarei a sua alma no Hades. E no terceiro dia ele ressuscitou para a nossa justificação. Mas é ele que foi representado no tipo, pelo bode, o bode Azazel, e também pelo bode que era o sacrifício expiatório. Deus fazia preparativos e ele provia um caminho. Deus faz sempre um caminho, cada vez. A enfermidade te aperta numa esquina, Satanás te aperta alguma parte, uma vez que te tornaste cristão. Talvez que foste um jogador de jogos, de dinheiro. Vê isto? Os baralhos estão sobre a mesa. Vem, John, nós sabemos que tens isto no sangue. Satanás está ali para te tentar. Mas Deus, cada vez, fará um caminho se somente você aceita isto. Talvez que você era um bêbado e há um copo colocado debaixo do teu nariz. Vá, John. Se você quiseres fazer caso daquela voz, você voltará diretamente uma vez mais no teu lamaçal. Mas Deus está sempre ali. Volte o teu pensar para o céu. Olhe para o Calvário e diz, bendito Espírito Santo, vens a mim, e eu estou necessitado. Observe o que vai acontecer. Deus fará um caminho cada vez porque Ele o deseja. Deus tem sempre feito isto. E agora, note, antes da destruição do mundo, logo quando os homens se tornarem pecadores e que as pessoas se tornaram pecadoras no mundo, Deus fez o caminho para aqueles que quiseram se escapar daquilo.
Deus fez construir, fez preparar uma arca. Noé construiu uma arca para preparar esta arca ali e fazer um caminho. Escute, como um caminho, ele tem a ira e o juízo de Deus se acumularam nos céus para ser derramados sobre uma nação pecaminosa e sobre um povo pecador que tinha rejeitado a coisa, um povo endurecido, que andou ao encontro dos mandamentos de Deus. Essa ira se acumulou todo o tempo nos céus para ser derramada sobre as gentes num julgamento. O Deus misericordioso tinha feito um caminho para aqueles que quiseram andar nesse caminho. Um caminho. Agora nós chegamos uma vez mais ao nível onde os juízos se acumulam. E se foi o caso daqueles dias, na época antediluviana, quanto mais será isto hoje, no fim da história do tempo, no fim das histórias das nações, onde chegamos ao cume. Quanto mais a ira de Deus se acumula sobre milhões de pessoas, pois mais o mundo é mergulhado no pecado. E o mundo vacila como um homem embriagado, voltando em sua casa antes, tem já ultrapassado a lua e as estrelas, até ao ponto que isto tem apagado as roupas do Jeová Sabaote. Então o mundo vacila sob o peso da sua própria teoria humana, da sua própria conservação, as suas próprias teologias. Eles tomaram os mandamentos de Deus e os tornaram sem efeito, ensinando as suas tradições humanas. Eles amam elogios da parte dos homens mais do que da parte de Deus. Os nossos ensinadores tornaram-se mornos. Eles se baseiam pelo fato de aderir a uma igreja e dizem: é muito bom, desde que você é membro da igreja. Esqueça simplesmente isto. Mas, irmãos, Deus fez um caminho e te será preciso seguir as condições de Deus, e é por Jesus Cristo nosso Senhor. Não há nenhum outro fundamento que seja posto fora aquele que já foi posto. Nenhum outro. Edificar sobre qualquer outro fundamento será como edificar sobre a palha e a lama. A inundação vai levar isto, e grande será a queda. Mas Jesus disse: sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre que ele edificou isto? Sobre a verdade espiritual revelada de Jesus, sendo o Filho de Deus. Quem dizem: eu sou eu, o Filho do Homem? Alguns dizem que tu és o Elias, outros Moisés, e outros João Batista, e assim por diante. Mas quem dizeis que eu sou? Sem hesitar, sem perder um segundo, escute, pecador. É assim que você recebe isto. Ele estava com ele, ele sabia quem era ele, e então, antes que ele pudesse pensar uma segunda vez, o Espírito Santo se amparou dele e ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse: bem-aventurado Simão, Simão, filho de Jonas, porque não é a carne nem o sangue que te revelaram isto. Tu nunca aprendeste isto a partir de uma teologia de alguma pessoa. Tu não saíste do seminário com isto, porém é meu Pai que está nos céus quem te revelou isto. Sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A inundação pode vir, a maré pode subir, as bombas atômicas e tudo podem cair, mas aquele que está seguro em Cristo passará por cima as tempestuosas bombas atômicas do mesmo modo que Noé estava seguro na arca e passou por cima das águas tempestuosas. Deixe uma vez a tua fé descer e se ancorar nisto e ver o que acontece. Sobre esta rocha sólida de Deus, sobre os tipos, Deus faz cada vez um caminho. Ele é obrigado de fazer um caminho. Quando chega o momento crítico, Deus é o Deus. Jeová Jiré significa o Senhor proverá um sacrifício, ou o Senhor proverá um caminho. Deus pode prover disso, porque Ele é o Criador, e Deus o fez uma vez por todas lá no Calvário. Amém. Lá, quando os arcanjos do céu, quando todas as regiões dos demônios tremiam, quando a terra teve uma depressão nervosa, e que os túmulos foram sacudidos, quando o sol teve convulsões, ficou suspenso lá e tornou-se escuro, quando a lua e as estrelas foram abaladas em suas órbitas, os resgatados de todas as eras, e as eras virão, reconhecerão aquela hora. Quando o Filho de Deus morria ali, ele despojou Satanás de todo o poder, mesmo a morte, o inferno, a tumba, assim que todo medo foi engolido lá no Calvário. Quando ele pagou o preço supremo e que o Cordeiro morria e que os pecados foram colocados sobre ele, é ele que levou os pecados e os carregou a seus lugares no inferno.
e Deus o ressuscitou no terceiro dia, e crendo nisto, nós somos justificados pela fé, na base do sangue derramado do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus fazendo um caminho. Ó irmãos, cada vez que você vê ali, que você escuta um sonido de ambulância, cada vez que você escuta é um sinal que você está nesse caminho, cada vez que você passa ao lado de um cemitério, é um sinal de que você está neste caminho. Cada vez que há uma ruga que aparece na face e um cabelo branco sobre a cabeça, é um sinal, você está nesse caminho. Não é, pois, de admirar que Paulo, com essa verdadeira esperança enraizada e ancorada nele assim, tenha dito, lá. Quando ele chegou ao fim do caminho, ele disse, eu combati um bom combate, eu terminei a carreira, guardei a fé, e agora uma coroa da justiça me é reservada. O Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Bem, está cansado desta velha vida, e você ama a vinda do Senhor Jesus mais do que você ama a sua comida sobre a mesa, ou a tua mulher, ou teus filhos. Então há uma coroa que te é reservada, não uma coroa de ouro a te colocar sobre a cabeça, mas um corpo isento de dores, o coração da glória de Deus, coroado da imortalidade de Jesus Cristo. É o que te é reservado, é o que o Senhor, o justo juiz, te dará naquele dia. É este dia que esperamos com impaciência. Deus fez um caminho para cada um de nós, certamente que Ele o fez. Quando Daniel, o profeta, o filho de Deus, foi lançado nas covas de leões, houve um tempo em que Daniel, fiel que era, abriu suas janelas sem ter medo daquilo que o rei tinha dito. E quando orava sem ter em conta aquilo que foi decretado, Daniel orou apesar disso. Ele orou a face voltada para Jerusalém. Se os homens orassem com suas faces voltadas para Jerusalém, a cidade onde era ofertado o holocausto, é a razão pela qual Daniel olhava naquela direção, orando. É porque o Senhor já tinha dito, em qualquer momento que as pessoas terão dificuldades, se eles virá para esse lugar e orar, então eu escutarei nos céus. Foi no momento que Salomão consagrou o templo. É por isso Jonas tinha a fé que ele tinha. Enquanto tinha as águas enroladas à volta do seu pescoço e que ele estava ali nos sulcos do ventre do grande peixe, lá nos confins do fundo do oceano, sobre o mar tempestuoso, ele disse, estas são vaidades mentirosas. Mas uma vez mais, ó Deus, e virar-me-ei para o teu santo templo. Deus fez algo, ele fez um caminho para Jonas. O que ele fez, ninguém o sabe, isto é o próprio segredo de Deus. Mas pouco importa quão era possível. Deus pode mudar as circunstâncias, ele pode tornar possível o que é impossível. E não somente tornar possível, mas ele pode tornar real. Quando o homem toma Deus em palavra e aceita o caminho a qual Deus proveu para o homem. Deus fez algo, talvez que ele colocou ali uma tenda de oxigênio, eu não sei o que ele fez no ventre durante o peixe. Porém, guardou Jonas lá dentro durante 3 dias e 3 noites como um tipo de Cristo. E estará deitado sem oxigênio no seio da terra, e que ele sairá novamente o terceiro dia. Era um tipo, ele fez um caminho, ele sempre o fará. Quando Daniel estava lá, os leões correram a ele. O coração deste velho santo não teve nenhum medo, mas ele esteve lá e Deus não tinha ainda terminado com ele. E antes que os leões saltassem contra ele, um anjo veio se colocar diante deles. Sem dúvida que era a mesma luz brilhante que apareceu a Saulo de Tarso no caminho de Damasco. Uma grande luz brilha, e as pessoas olharam, mas não compreenderam o que se passava. E Saulo caiu do seu cavalo, e uma voz se fez ouvir a partir dessa luz, dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse, quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus que tu persegues. Houve os filhos hebreus que foram fiéis à promessa de Deus. Eles estavam lá na fornalha ardente, ou a Babilônia, aliás. Eles se dirigiam para a fornalha ardente. Eles estavam a um passo da morte. Quanto mais isto pode ser o caso para muita gente aqui nesta noite. Talvez que eles estão a um dia da separação eterna. Tomas a tua decisão agora. Há um caminho provido para ti se você o aceita. Um passo, disse Jonatas a Davi, enquanto tirava uma flecha. Eu estou a um passo da morte.
E então há um passo da morte. Mas é nesse momento crucial que Deus tinha provido um caminho e ele enviou o Senhor Jesus Cristo naquela fornalha ardente e ele os preservou do fogo. Houve Enoque, o qual se afirma que andou com Deus durante 500 anos e que tinha um testemunho como que ele agradou a Deus. Ele tinha fé que não verá a morte. Como Deus pôde fazer isso? Não havia nem mesmo um avião a jato naquele dia para arrebatá-lo da terra. Mas Deus tinha provido um meio a um arrebatamento que tomou Enoque da terra para a glória sem passar pela morte. Houve Elias que atravessou o oceano, ou aliás, o rio Jordão naquele dia, separando o rio de um lado a outro. Quando Elias estava pronto a ir para o céu sem morrer, era o caminho qual Deus proveu para ele. Nenhum avião a jato, porém enviou-lhe um carro de fogo que era tirado por cavalos de fogo. Deus proveu um caminho no minuto, há um caminho para escapar da morte. Houve Moisés, eu penso que seguiu os filhos de Israel, ou aliás, que os conduziu, seguindo a luz, a coluna de fogo pelo deserto. Houve Moisés que resistiu até o fim. Era Moisés um homem de 120 anos que depois de 80 anos ao serviço de Deus, colocou-se ali na montanha e contemplou a terra prometida, com as lágrimas correndo em sua face, um velho homem de 120 anos. Ele conheceu muitas dificuldades, ele teve perturbações, ele provou o cálice da amargura, o cálice de fel e de desgosto. Ele se encontrou com um povo desobediente como seu pastor. Ele os conduziu de lugar a lugar e suportar suas murmurações. Se lançou ele próprio na brecha e disse: ó Deus, toma-me primeiro antes de os tomar. Era Moisés que se colocou ali como um homem velho, sabendo que ele era, em todo ponto de vista, um tipo de Cristo, sabendo, não sei como, de uma certa maneira, que Deus certamente ia tomá-lo, porque devia o ressuscitar sendo o tipo de Cristo. Ele nasceu profeta como Cristo, e não somente profeta, mas condutor e tudo. Ele foi guardado nos juncos como Cristo foi levado ao Egito. Ele era legislador como Cristo o era no Monte das Oliveiras, que estava longe de Sinai, tal qual ele era o tipo de Cristo. E quando se tornou velho e que a morte lhe espreitava em face, como podia ele ter a ressurreição? Mas, logo que veio esse momento crucial, Deus proveu um caminho. Quando o sopro saía e que ele tinha gorjetamento na garganta, ele olhou lá ao seu lado e estava a rocha. Deus proveu uma rocha. A rocha era Jesus Cristo que esteve no deserto. Moisés desistiu para a rocha. Ó Deus, conceda-me a graça de resistir para a mesma coisa. E quando o sopro da minha vida terá sido tirado desse corpo, conceda-me ver esta rocha se colocar ali. E ele subiu sobre a rocha. Os anjos vieram e o levaram. 800 anos mais tarde, ele estava na Palestina com Elias. Ele estava lá falando com Jesus antes da crucificação. Deus fez um caminho. Eis duas coisas mais importantes que posso eu ver no Antigo Testamento, nas profecias. Dois grandes programas. As pessoas impacientemente esperaram o tempo que o Messias viria. Mas depois que o Messias veio, eles esperaram impacientemente o tempo que o Espírito Santo viria. E, finalmente, ao tempo oportuno, todos os tipos do passado que eles tiveram, através de profetas e tudo, todos os tipos e as expiações que eles tiveram, finalmente o Messias veio. E isto terminou porque Deus o disse. Em seguida, eles esperaram impacientemente um tempo no qual haveria uma grande e gloriosa igreja, sem mancha nem ruga, que brilharia sobre a terra como estrela. Eles esperaram aquele tempo. Como isso vai ser feito? Isto faz 3 dias e 3 noites que ele estava morto. Ele ressuscitou, ele apareceu a 500 pessoas, ele subiu ao céu, ele lhes deixou sozinhos aqui sobre a terra. Como se tornará ela uma igreja gloriosa uma vez que o condutor partiu? Deus prometeu à igreja. Como pode ela tornar-se a luz que vai brilhar em seu lugar depois que ele partiu? Quando ele disse ali: ainda um pouco tempo e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco, mesmo em vós até o fim do mundo. As obras que eu faço as fareis também. Ide por todo mundo, pregai a boa nova. E estes são os milagres que acompanharão aos que crerem. Como podem eles fazer isto enquanto Cristo não estiver com ele? Como podem eles fazer isto depois que Deus lhe deu a promessa? Mas olhe,
Deus proveu um Pentecostes, quando o Espírito Santo pessoalmente desceu e se amparou nos corpos destes mortais, depois que foram purificados pelo Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo tomou essa pessoa sob seu próprio controle, e ele o enviou por sinais, prodígios e milagres que a acompanhavam. Deus tinha provido um caminho, eles não podiam fazer isto por eles mesmos. Eram homens como vocês e eu. Como podiam eles fazer isto? Era impossível para eles. Mas Deus proveu um caminho. Quando estavam no cenáculo, eles pensaram que as pessoas se zombavam deles. Eles pensavam que seriam isto, aquilo, o outro. Eles tinham fechado todas as janelas. Eles trincaram as portas. Como podiam eles agir? Eram fracos. Eles não tinham a coluna vertebral. Eles tinham um cordão da galinha e não a verdadeira coluna vertebral do Espírito Santo. Eles trincaram as portas. Eles tinham medo. Eles tinham vergonha de sair e de fazer face ao público. Como podiam eles fazer isto? Mas Deus enviou o Pentecoste, o batismo do Espírito Santo. Eles abriram as janelas e as portas e eles foram pelas ruas. Deus tinha prometido isto. Quando Deus faz uma promessa, ele cumprirá a sua palavra. Ele fará um caminho. Ele nunca vai permitir que você seja tentado para além do nível onde ele não fará um caminho por ti. Ele fará isto. Ali estamos. Nós conhecemos um dia que é um dia sombreado, nebuloso e chuvoso. A igreja é metade dentro, metade fora. Eles se perguntam como eles podem fazer tal coisa e como eles podiam agir. Eles não têm a luz. Mas o profeta disse, no tempo da tarde haverá luz. Como isto é possível? Ele, a igreja nesses dias, esta igreja gloriosa que deve estar aqui sobre a terra quando Jesus virá para receber uma igreja gloriosa. Nós recebemos a chuva seródia, um avesso, uma dupla porção do Espírito Santo vem sobre a terra e varre cada nação e os fogos do reavivamento brilham sobre cada colina. Na China, no Japão, na Coreia, África Negra, em todo lugar, o Espírito Santo se derrama sobre as pessoas. Deus fez um caminho. Como meus olhos cegos foram curados, Deus fez um caminho. Aleluia. Sim, sim. Ele fará sempre um caminho. E para vós que estáis aqui, isto é sobre a terra hoje, vós que esperais a consolação, vós que sois peregrinos e estrangeiros, sejais como Davi. Davi ia no combate e ele não foi agitado. Ele não foi com meio sinal. Ele não foi dizendo que talvez isto vai andar. Mas ele esperou nas amoreiras até que, pouco tempo depois, houve um silêncio da morte. Nada se passava. Algum tempo depois, lá ao longe, ele escutou a folhagem começar a fazer cada vez mais o barulho. Em pouco depois, um grande vento desferrar diante dele. Ele reconheceu que era Deus e que o santo exército dos anjos ia adiante dele. Ele tirou a sua espada, engajou a batalha e feriu o inimigo. Irmão, não salte, não penses algo enquanto você não estiver com tudo em ordem por partir. Fique no lugar e vê que não se trata de aderir à igreja, nem de apertar a mão de um pregador, nem de fazer-se batizar na água, mas se trata de aceitar o sacrifício, o qual Deus proveu. Jesus Cristo como uma pessoa no teu coração. O Espírito Santo passará adiante como um vento impetuoso, tirando tudo do caminho. Amém? É isto. Então sejam cristãos, vós que estáis no caminho, sejais homens que temem a Deus. Virá um reavivamento de aqui a pouco, uma grande reunião debaixo da tenda. Eu posso bem ver isto, exato. Que desejam fazer? Conduzir-vos. Faz um tempo na região sul havia gente que iam comprar escravos e tudo. Me leva a pensar esta pequena história, e quando eles passavam, eles compravam os escravos, eles constatavam a pobre gente estava abatida. Eles detestavam por ter deixado a sua pátria, e sabiam que eles não regressariam à pátria jamais. Os negros, era horrível ver como eram tratados. Aconteceu que um dia eles notaram um homem jovem com os ombros levantados. Não tinham que o bater. Não. Um comerciante passou ali e ele disse, deixe-me comprar aquele escravo. Responderam-lhe, aquele não há venda. Ele disse, o que lhe torna diferente? Será ele o chefe dos outros? Responderam-lhe, não. Ele perguntou,
O que lhe torna diferente? O alimento melhor? Responderam-lhe, não, ele come com os outros. Ele perguntou, o que lhe torna tão diferente? Responderam-lhe, eu ouvi que o seu pai é um rei de uma tribo, de modo que mesmo estando longe num país estrangeiro, ele guarda sempre os seus ombros levantados. Ele é de uma família real, seu pai é rei. Mesmo estando no estrangeiro, seu pai é rei. Meu pai é rico em casas e em terras. Ele detém as riquezas do mundo entre suas mãos. Os rubis e os diamantes, a prata e o ouro. Seus cofres são cheios, ele tem as riquezas inefáveis. Nós aqui no tabernáculo temos a prova inefável da ressurreição do Senhor Jesus, através de um avivamento que varreu o país a partir de um pequeno lugar modesto como este. Ele não é mais que o estábulo de Belém, e talvez que é mais moderno, mas a partir daqui, Deus lançou um grande avivamento que varreu dezenas de milhares, sim, até milhões, fazendo-os entrar no reino de Deus. Gostaria de ser nosso concidadão? Estarás pronto nesta noite, pecador, a desembaraçar-te de tuas indiferenças, a te desembaraçar de tua vida de pecado e a levantar os teus ombros e juntar-te na fila do exército das pessoas que estão em marcha, crendo que a expiação feita pelo sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado? Oremos enquanto temos as nossas cabeças inclinadas. Nosso benfeitor Pai Celestial, nesta noite, enquanto que esperamos a Ti, nós esperamos que o glorioso Espírito Santo entre nessa assistência e cumpra infinitamente com abundância. E estamos realmente prontos agora, antes de tomar a comunhão, ó Pai Divino, nós te rogamos de falar aos corações dos pecadores nesta noite, que eles vêm, Senhor, não na base da emoção, não na base de uma história triste, mas numa base verdadeira da palavra de Deus sem mistura. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó Deus, conceda que esta noite as palavras do Senhor em São João 5,24 soem em cada coração. Aquele que escuta as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas ele passou da morte para a vida. Possam muitos passar nesta hora da morte para a vida, porquanto nós esperamos ao Espírito Santo no nome de Jesus Cristo. E com as vossas cabeças inclinadas, eu pergunto, como a irmã toca, se que todo cristão esteja em oração, haverá um homem, uma mulher, um moço ou uma moça que gostaria de levantar a mão para Deus, não para mim, e dizer só isto, eu levanto a mão para te dizer, ó Deus, que eu creio que a condenação está para breve ferir este mundo, e eu estou condenado por este juízo. Eu mereço ser separado de Deus, da presença da igreja, da presença dos cristãos. Eu mereço estar no tormento para sempre, no inferno eterno, mas nesta noite eu sinto o teu Espírito me falar, dizendo que eu mereço ser um eleito de Deus. Porque Jesus disse, ninguém pode vir a mim se meu Pai não o atrair. E eu sinto em meu coração uma atração particular que faz que eu aceito agora Cristo como meu Salvador pessoal. E, ó Deus, eu levanto a minha mão para ti para dizer isto. Eu aceito agora o teu Filho Jesus Cristo, o sacrifício provido por causa das minhas ofensas e dos meus pecados infames. Eu levanto agora as mãos para ti. Desejas os fazer? Homem ou mulher, rapaz ou menina, vós que estáis aqui neste momento, desejarias levantar a mão para dizer, por isso eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador. Eu espero um momento para tornares a decisão. Levante simplesmente a mão. Deus te abençoe, rapazinho. Uma outra qualquer, levante a mão para dizer, Deus abençoe, meu irmão. Muito bem. Você faz isto para Deus, não a mim. Todos aqueles que creram foram batizados e foram acrescentados à igreja. 3.000 almas foram salvas. Há uma fonte cheia de sangue. Certamente, ide mergulhar agora pela fé, dizendo, Senhor Deus, eu me liberto agora. Eu fui no altar muitas vezes. Eu fiz isto, aquilo, eu tenho aderido à igreja. Eu procurei escapar à ira. Mas nesta noite eu sinto este caminho aqui, na base de que Jesus morreu ao meu lugar. Ele era o cordeiro do sacrifício, ele era o bode de Azazel, ele era tudo. E nele eu sou completo. Ele levou os meus pecados, ele tomou o meu lugar no Calvário.
Ele tomou o meu lugar sobre a ira de Deus. Ele tomou o meu lugar sobre o castigo de Deus. Ele tomou o meu lugar na estadia dos mortos. E para que eu tome o seu lugar no céu, que me torne um filho de Deus, eu aceito agora nesta base, agora mesmo como um pecador, eu creio. Os pecadores lavados neste sangue perdem todas as manchas de suas culpas, perdem todas as suas... Esteja em oração, igreja, enquanto alguém toma decisão para o Senhor. Orai. Perdem quantos? Todas as manchas de sua culpa. Judeus, gentis, escravos ou livre, pecador, membro da igreja, padre, médico, advogado, quem quer que seja, perde toda a sua mancha de culpa crendo no Senhor Jesus, o aceitando como Salvador. Escuta essa estrofe enquanto cantamos agora docilmente. O moribundo viu o ladrão, se alegrou, vê que essa fonte, no fim do caminho, toda a esperança se foi. A fonte ali lhe apareceu. Nesta noite estarás no fim da tua própria vontade? Os pecadores lavados neste perdem todas as manchas de sua culpa. Perdem todas as manchas de suas culpas. Agora, Pai Celestial, tudo é entre as tuas mãos. Um homem adulto e um jovem levantaram as suas mãos para dizer que eles desejaram te receber, enquanto a fonte foi aberta pela palavra. Nós apreciamos tua comunhão, Senhor, o Espírito Santo. Talvez que todos eles são cristãos, todos seguros. Tu conheces os seus corações, Senhor. Talvez que eles atravessaram até a linha entre a misericórdia e o juízo. Eles nem mais querem levantar a mão ou não querem mais nunca um sentimento. Como que tu os chamas, eu peço, Pai, que se é o caso, sejas misericordioso. Ó Deus, te rogo de salvar este homem, Senhor. Peço agora mesmo que ao seu coração soe o gozo dos sinos do céu. E que, se o mesmo para o rapazinho, sabendo que Jesus fez essa declaração, aquele que escuta as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas ele passou da morte para a vida. É sua palavra, Pai, e nós cremos isto. Conceda-os o gozo eterno agora, porque eles aceitaram a vida eterna. Nós te pedimos de encher as suas vidas de gozo, que eles sejam frutíferos e contentes. Conceda isto, Senhor. Abençoe os outros, porquanto nós esperamos em ti. Oramos no nome de Jesus. Amém. O sermão abriu um caminho. Esta mensagem foi originalmente pregada em inglês pelo profeta de Deus, William Marion Branham, em 4 de março de 1956, no Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, USA. Esta tradução, que agora foi lida para vocês, foi traduzida na íntegra para o português e impresso e distribuído por Publicações Shekinah, Kinshasa, República Democrática do Congo, África Central.